Glória a Deus, para abençoar a obra do Senhor. Cumprir o seu voto com Deus, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra vossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Já foi. Já pior, hein, pastor? Essa palavra diz o Deus cedo, essa palavra. Investimento. Encerramento. Mas é revestimento para você estar preparado que vai vir. Tem que estar revestido. Se não tiver revestido, não aguenta. Investimento. E o negócio vai ficar estreito. Vai mesmo. Vai apertar mais ainda. Porque essa aqui é a hora que está passando correndo, vai correr mais ainda. O movimento está rápido. 6, capítulo 6 de Efésios. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, 11. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Efésios. Vem Gálatas, depois de Gálatas já vem Efésios. É antes de Apocalipse. Não vai pegar não. Antes de Apocalipse, depois de... Não. É, gente. Tá ali perto. Tá batendo a quase. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Glória a Deus. A armadura de Deus. Olha o que diz a palavra, meus irmãos. Os demais irmãos, Deus, fortalecemos o Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Amém? Amém. Podem se aceitar em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bata a palma e glorifique a glória. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está esta palavra qual o Senhor revela ao meu coração e ao teu coração, nos falando de revestimento. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que se prepara para uma batalha, para uma guerra, ele tem que estar preparado, sim ou não? Ele não vai para a guerra sem fuzil. Ele não vai para a guerra sem espada. Ele não vai para a guerra sem colete. Ele não vai para a guerra sem capacete. Da mesma forma, meus irmãos, louvado seja o Senhor, é o cristão. Ele tem que estar revestido, louvado seja o Senhor, ou seja, revestido com as armaduras de Deus. Mas como é que eu faço, pastor, para me revestir? Para me revestir, louvado seja o Senhor, é necessário eu estar em oração. É necessário eu estar em jejum. É necessário eu estar em santificação, louvado seja o Senhor. E é necessário eu estar em obediência da palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, louvado seja o Senhor, nós estaremos firmes para resistir, louvado seja o Senhor, às astutas ciladas do diabo. Porque sabemos, meus irmãos, aleluia, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hastes malignas do inferno. Só há uma maneira, meus irmãos, aleluia, de nós vencermos a cilada, de nós vencermos os dados inflamados do diabo. Nós vencemos, louvado seja o Senhor, a inveja, a obra de macumba, a feitiçaria. É você estar debaixo da obediência, é você estar, louvado seja o Senhor, revestido, aleluia, de todo o poder. E como é que você, aleluia, recebe esse
Eu já vi testemunho de presbítero que tem 11 anos, pastor Lemos, 11 anos de ministério e não era selado do Espírito Santo. Não dá? O ensino era errado. Não foi o ensinamento. O que vai dizer é da pessoa, irmão. Se a pessoa não clamar, se a pessoa não buscar, não adianta o pastor aqui estar orando, não adianta a igreja estar orando, se você não faz a sua parte. Sim ou não? O ensinamento veio do nosso Senhor. Como nós falamos aqui no início, meus irmãos, do nosso Senhor, os 3 estágios. Primeiro, a ceia de Jesus. Né? Segundo, cumpra a palavra, batizando nas águas, arrependimento. Sim ou não? Nascendo nova criatura. O terceiro, o nosso Senhor, é eu ser selado com fogo. É eu ser selado com o Espírito Santo. Porque de maneira nenhuma, meus irmãos, vai ser o Senhor, você vai poder combater o mal. Se você não tiver revestido do Espírito Santo, se você não tiver revestido de unção, se você não tiver revestido de autoridade, não vai ser o Senhor. Não adianta, meu irmão, não vai ser o Senhor. Você colocar a Bíblia aberta lá no teu armário, não vai ser o Senhor. Pensando que o diabo vai querer a Bíblia porque ela está aberta. Oh, vou estar com medo, a Bíblia está aberta. Oh, não, o diabo conhece a Bíblia de quais são Tiago. Ele estava lá no paraíso, ele estava lá no Éden, ele estava lá no céu, louvado seja o Senhor. Ele conhece a palavra, ele é a palavra fala, meus irmãos, aleluia, que aleluia, o diabo, ele usou a palavra para tentar Jesus. Aleluia. Não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Não foi a palavra que ele usou? E tem muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que pensam que o diabo tem porque ela está com a Bíblia para subar. Tem tantas pessoas que, louvado seja o nome do Senhor, pensam que o diabo teme, louvado seja o Senhor, é porque ela frequenta 3 vezes a igreja. É porque ela, louvado seja a Bíblia está aberta, louvado seja no seu armário. O diabo, louvado seja o Senhor, respeita, louvado seja o Senhor. Um crente que está em obediência, um crente que está em santificação, um crente que está, louvado seja o Senhor, enquadrado no Evangelho, louvado seja o Senhor, aleluia, que não tem que se vergonhar, que maneja a palavra de Deus, aleluia, com toda a sabedoria, com toda a doutrina e com toda a santificação. Aleluia. Paulo estava dizendo aqui, irmãos. Não adianta eu ter uma igreja cheia e uma igreja vazia do Espírito Santo. A Bíblia nos fala, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, os sinais acompanharão aqueles que creem. Sinais acompanham. Se eu creio, só que louvado seja o Senhor, para estar revestido, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Tanto é que Deus falou para Jeremias, desce a casa do oleiro, busca. Tanto é que o Senhor falou, desce lá, mas eu não vou te revelar o mistério. Deus só revela os seus mistérios àquele que busca, aquele que clama, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor nos fala, louvado seja o Senhor, que Jesus cumpriu a palavra, sim ou não? Sim. Jesus não cumpriu a palavra? Você batizou? E o que pousou sobre ele? Foi o Espírito Santo? Numa pomba? Foi? Se batizou, recebeu a promessa. Selou. Aí eu posso tirar a posse, aleluia. Após ele recebeu o revestimento, sendo Deus, mas cumpriu a palavra. Sim ou não? Foi levado ao deserto para ser tentado. Se ele fosse levado ao deserto sem estar preparado, irmão, em oração, não está batizado, vai qualquer dia para a igreja, chega a qualquer hora, parece a casa da mãe Joana. Engraçado que quando vai ser apresentado diante do juiz, vai de qualquer jeito, vai, chega de pergunta na frente do juiz lá. Lembra da tua cara. O juiz matou 3 horas, chega lá 4 horas. Hein?
Impressionante, louvado seja o Senhor, que o ser humano teme mais ao homem do que a Deus. Sendo que a palavra nos fala, meus irmãos, que nós devemos temer a Deus, que tem o poder de matar a minha carne e lançar a minha alma no inferno. E o homem? A Bíblia nos fala, assim, o Senhor, que não acontece nada, sem antes que Deus venha revelar os seus profetas. Não acontece nada, louvado seja o Senhor, não cai uma folha de uma árvore. Louvado seja o Senhor, nós vemos Paulo dizendo, louvado seja o Senhor, olha, os dias vão ser mal. Tu está pensando que vai melhorar? Tu está pensando, louvado seja o Senhor, glória a Deus, que vai ser oba-oba? Não. O Senhor está falando, louvado seja o Senhor, o cerco vai apertar. Vai se estreitar mais, louvado seja o Senhor. Porque o Senhor fala, louvado seja o Senhor, que a porta ela é estreita. A porta é apertada. Nós estamos vendo, meus irmãos, louvado seja o Senhor, aleluia, o que está acontecendo no mundo. Hoje, louvado seja o Senhor, antigamente o diabo se escondia. Os satanistas, né, os bruxos não se ficavam se revelando, ficavam se amostrando, não. Hoje está aí na cara dura, fazem pacto a céu aberto, aí todo mundo ali achando que é entretenimento. É festa, ei, que alegria, as águas indo para o inferno. Não se escondem mais não, eles falam abertamente, para todo mundo aí, louvado seja o Senhor, escutar. Louvado seja o Senhor. Aí nós vemos o ano de 2025, louvado seja o Senhor, as coisas se apertando, mas o ano de 2026 vai ser mais estreito, irmão. Nós, louvado seja o Senhor, temos um pouquinho de tempo. O tempo, louvado seja o Senhor, está escasso, irmão. O tempo está apertado. Por isso o Senhor trouxe essa palavra, louvado seja o Senhor, a respeito de revestimento. É necessário os crentes se revestir, porque se os crentes não tiverem revestido, não vai suportar, não vai aguentar o que vai acontecer, irmão. Aleluia! A palavra do Senhor nos fala, meus irmãos. Glória a Deus, além de uma terça parte vai morrer. Quantas pessoas morreram no Covid? Milhões, né? E elas estavam esperando esse vírus? Estava. Pegou tanta gente repentina, né? Pessoas que eram preparadas fisicamente, né? Personal, né? Fisiculturista, né? Médicos, enfermeiros, familiares. Hoje não estão mais aqui. Um simples vírus que atingiu a humanidade globalmente. Mas tem pessoas que pensam que o vírus já se extinguiu, que o vírus já acabou. Pelo contrário, ele está se mudando, está sofrendo mutações. Quando ele vier, vai vir mais devastador, vai vir mais destruidor. Louvado seja o Senhor, por quê, irmão? É o plano do anticristo. É o plano, louvado seja o Senhor, do grande reset. Está programado para acontecer. E muitas pessoas estão aí, ó. Está preocupada se o Corinthians ganhou, se o Vasco perdeu. Está festejando, não está? Né? A Bíblia não fala como nos dias de Noé. Se casavam, se separavam, festejavam, alegravam-se. E de repente, meus irmãos, veio o dilúvio. De repente, louvado seja o Senhor, veio a inundação. Aí eles quiseram correr. Aí já era tarde. Noé já tinha entrado na arca com a sua família. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia nos fala que o próprio Deus fechou a porta. Porque o Senhor, louvado seja o Senhor, falou, aleluia, louvado seja o Senhor, eu dei tempo para esse povo se arrepender. Eu dei tempo para esse povo se consertar. Eu dei a oportunidade, eu falei. Da mesma forma eu estou falando. Eu estou mostrando em sinais. Eu estou mostrando, aleluia, no tempo. Eu estou mostrando a hora. Eu estou mostrando, louvado seja o
desde a minha criancice, eu escuto isso, mas o Senhor te fala que Ele está à porta e vai pegar muitos desapercebidos. Aí depois não adianta chorar. É Deus. Como se foi no dia de Noé. Tem dilúvio. Encheu. Morreu muita gente. E só ficou Noé e a sua família e os animais. Aleluia. Deus deu oportunidade ou não deu, irmão? Deus falou ou não falou, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não deram crédito. Não é diferente de agora, irmão. Né? Não é diferente dos tempos atuais que nós estamos vivendo. A igreja está aberta. O Espírito Santo está falando. Louvado seja o Senhor, a oportunidade está aí. Ah, mas a palavra do Senhor fala. Louvado seja o Senhor, aqui Deus é amor. É, mas o mesmo Deus de amor também mata. O mesmo Deus de amor vinga. O mesmo Deus de amor, não é o assim o Senhor, não se deixa ser escarnecido. Louvado seja o Senhor, o mesmo Deus de amor, não se deixa ser zombado. Último acontecimento agora. Você sabe por que encheu o Rio Grande do Sul? Sabe por que encheu lá? Hein? Sabe? Sabe por que encheu lá? Tu não vai ver a mídia falando isso. Porque levantaram uma mega estátua satanista lá. Deus já usava o pastor Antônio, louvado seja o Senhor, que faleceu, louvado seja o Senhor, no desastre de avião da TAM, que caiu, louvado seja o Senhor, em São Paulo. Deus já usava ele para alertar o povo gaúcho, para o povo gaúcho se arrepender, para que o povo gaúcho largasse suas práticas erradas, para que o povo gaúcho, louvado seja o Senhor, não profanasse a terra, mas o povo gaúcho continuou. E o povo continua brincando. Posso falar? Pode. E agora, antes do tornado, eles fizeram uma festa, tipo uma fantasia cheia de pelo, dizendo que é espírito de Natal. Fizeram uma passeada. Eu vi. É. Deus não se deixa zombar, meus irmãos. Deus não se deixa escarnecer. E o povo continua aí, ó. Adorando o nosso Senhor, idolatrando, a idolatria, né? A imagem, onde a palavra do Senhor fala que tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas não pode falar, tem pé, mas não pode andar. Já viu uma estátua andando aí? Já começou com uma estátua? Não, só comecei com a digital, que é a inteligência artificial. E também é um espírito maligno. Tem muita gente que conversa com o espírito maligno. Chat GPT. A desculpa é que é uma inteligência artificial, mas é um espírito maligno. A inteligência artificial já está sendo processada 2 vezes. Já escutou falar isso? Escutou? Porque mandou 2 pessoas se matarem. A inteligência artificial. E quem está usando a inteligência artificial? O espírito maligno. E muitas pessoas não vacilam o Senhor. Estão aí, Deus cegas, irmão. Porque o Deus desse século cegou o entendimento de todos. Quando nós falamos que cegou, não é somente lá fora, não, pastor. Dentro da igreja. É o que a pastora falou. A palavra está sendo. Antigamente tinha maior reverência na palavra, pastor Jesus. Tinha ou não tinha? Era maior respeito na palavra. Não ficava nem usando na hora da palavra, ficava? Parecendo baratador. Não ficava, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, no momento da palavra, eu escutei isso há anos atrás, irmão. Eu aprendi assim, irmão. Eu lá da Colônia escutava, que a Deus é boa, ela rígida, irmão. Lá da Colônia eu escutava. Até para levantar, para entregar uma profecia, tinha uns irmãos que já ficavam de olho. Tinha, irmão.
para ver se era de Deus ou não era. A palavra do Senhor fala bem claro, lá no profeta de entregar uma profecia não se cumprir. É signo de morte. Cuidado, hein? Falar o que Deus não mandou, é vocês têm, hein? Por isso que eu vigio muito. Eu só falo aquilo que Deus manda. Mas depois eu vou pagar o preço. Verdade. Nós vimos no nosso Senhor a reverência e o respeito com a palavra. Louvado seja o Senhor, mas devido ao tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, louvado seja o Senhor, os crentes estão perdendo temor. A própria palavra, meus irmãos, fala daquele que faz a obra relaxadamente. Aleluia! Melhor que não faça. Né? Louvado seja o Senhor, porque para Deus, meus irmãos, nós temos que fazer o melhor. Quando Paulo estava orientando o povo, louvado seja o Senhor, ensinando o povo, dando exemplo para o povo, louvado seja o Senhor, as pessoas viam em Paulo, louvado seja o Senhor, o testemunho. Homem de oração, homem que conhecia a palavra, homem, louvado seja o Senhor, sabe o amor de Deus. Louvado seja o Senhor, só há uma maneira de você crescer na presença do Senhor. Como assim, pastor? Como é que eu cresço na presença do Senhor? É eu buscando, é eu clamando, é eu, louvado seja o Senhor, eu me dedicando. Hoje eu não esqueci de ver isso, né? Porque antigamente eu aprendi que o papo era diferente. O papo era ler a palavra, era orar, buscador espiritual, o papo era esse. Hoje está diferente, hoje é tomar conta da vida de um de outro, fofoquinha daqui, fofoquinha dali, fermenta daqui, fermenta de lá, mentirinha daqui, mentirinha de lá, né? Louvado seja o Senhor, mas nós aprendemos o correto, irmão. Aprendemos, louvado seja o Senhor, para nós resistirmos ao dia mal, às tempestades, às astutas ciladas do diabo. Eu só vou vencer, louvado seja o Senhor, através de estar revestido, através de estar cheio, aleluia, da unção, da presença do Senhor. Louvado seja o Senhor, para que quando o diabo jogar os seus dardos inflamáveis, venham cair por terra. Agora, se eu não tiver revestido, o primeiro dardo inflamável me atinge. Primeira tentação cai. Por quê? É uma luta diária, né? É uma luta diária entre a carne e o espírito, entre a carne e o espírito, entre a carne e o espírito, entre a carne e o espírito. Se tu estiver fortalecendo a carne, a tendência é a carne ganhar. Mas se você estiver fortalecendo o espírito, através da oração, através de estar ouvindo a palavra, através de você estar sentado, ouvindo o evangelho do Senhor, a sua fé é fortalecida, a sua fé é aguçada, o desejo do espírito, aleluia, louvado seja o Senhor, é de buscar mais a presença do Senhor, é de mergulhar mais nos atos do Senhor. Mas se você estiver com a carne fortalecida, louvado seja o Senhor, vai vir a seta maligna, vai te derrubar e vai te jogar no mundo. O Senhor está te dando a estratégia. O Senhor está te mostrando a direção. Ainda mais, louvado seja o Senhor, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, irmão. Tem muitas pessoas subestimando o diabo. O diabo é espírito. O diabo é estrategista. O diabo é sagaz. O diabo é mentiroso, é enganador. Se desfigura até mesmo, louvado seja o Senhor, ele diz a palavra para enganar. Tanto é que Jesus orientou. Orientou Jesus? Ó, se disser que eu estou lá, vai lá. Se eu disser que eu estou cá, vem cá. Se eu disser que eu estou ali, se eu disser que estou aqui atrás, tem muitos que vai. Sabe por quê? Porque não é ovelha do aprisco do Senhor. Porque quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas quem não é ovelha,
Vai em qualquer lugar, se não tiver qualquer coisa, não vai. Eu aprendi, meus irmãos, lá seguindo o Senhor, que um pastoreiro, ele toma conta de ovelha, sim ou não? Sim. E a ovelha é acostumada com a voz dele. Se colocar outra pessoa ali e chamar ela, tá bom? Vai? Não, se ela quer ouvir essas ovelhas, Deus vai. Mas a ovelha que conhece a voz do seu pastor, pode berrar, pode até gritar, ela não vai. Mas aquele que está vazio, tem crente vazio? Tem. Como é que tu prova isso? Na Bíblia, vamos na Bíblia. Tinha 5 prudentes e 5 loucos. Né? As prudentes estavam como? Hã? As prudentes estavam guardando vocês. E as loucas? Aê, aê, comunhão. Aê, festa junina gospel. Aê. Vamos festejar hoje, amanhã não sabe nada. Só que houve o barulho do noivo. Noivo tá vivo, e aí? Não, me dá azeite, me dá azeite, me dá azeite. Agora já era. O noivo chegou, pegou as prudentes. E as loucas? Subiram? Mesmo que se agarrasse na perna da outra, não ia. Não tinha como. Sabe por quê? Porque a salvação é individual. Não adianta querer agarrar a pastora. Pastora, deixa eu agarrar em você quando for arrebatado, eu vou. Não. Pastor, deixa eu agarrar em você quando o Senhor for, eu vou junto. Vai, fica aí. Salvação é individual. Jesus ele falou bem claro: guarda a tua coroa, para que o inimigo não venha tomar a tua coroa. Guarda ela. O Senhor falou bem claro no livro de Apocalipse: só há uma maneira de você, louvado seja o Senhor, se livrar do dia mal. É para aqueles que guardam a palavra do Senhor. Deus falou para Josué, falou ou não falou? Medita na minha palavra, guarda ela. Guarda ela, porque essa palavra é mais preciosa, vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que diamante. Louvado seja o Senhor, vale, louvado seja o Senhor, mais do que qualquer tesouro dessa terra. É essa palavra. Louvado seja o Senhor. O Senhor está nos alertando, meus irmãos, está vindo a tua visão espiritual nessa noite. Está abrindo a tua audição para você entender. Não é tempo de brincar. Não é tempo de ficar na dúvida. Não é tempo de ficar em cima do muro. Não é tempo. Eu vou só me converter quando meu filho se converter. Eu vou me converter quando a minha família vier toda para Jesus. Eu vou me converter, louvado seja o Senhor, quando o meu milagre acontecer, quando a porta se abrir. Não há tempo. Jesus está à porta. Tem muitas pessoas que nesse dia de hoje morreram. Milhares. Centenas. Elas sabiam que ia morrer? Sabia? Estavam preparadas? A morte veio. Foi. Outra hora estava aqui, hoje não está mais. Acabou. A palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que tinha o rico e o Lázaro. Ambos morreram. Só que nós vemos a diferença em quem veio buscar. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico estava preocupado. Não, estou preocupado com a minha empresa. Não, estou preocupado com a pensão. Eu estou preocupado no nosso Senhor, com o meu salário. Estou preocupado com a hora extra. Eu estou preocupado com o 13º. Eu estou preocupado com tanta coisa. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Parece que a gravata está tonta. É tanta preocupação que só tem cabelo branco. Aí a Bíblia nos fala que o rico morreu. Lázaro morreu. Um foi para o Hades, um foi para o inferno. E outro foi para o seio de Abraão.
seja o Senhor. Aleluia, tinha um abismo que separava. O rico lá no inferno via Lázaro. Olha só como ele está lá. Rapaz, que paz, tranquilidade. Eu aqui com calor comentando, um calor bravo, a sede batendo. Olha, não! Tem misericórdia de mim! Não, quando estava no mundo, não lembrava nem de Lázaro. Pede para Lázaro! Olha a pontinha do dedo! Para refrescar minha língua, minha garganta! Porque o calor aqui é intenso! Aí o pai Abraão respondeu: não tem acesso. Não tem passagem, não dá. Mesmo que eu queira, não dá, filho. Ele não teve a chance. Aí não se contentando, ele grita de novo: pai Abraão, permita que eu volte lá. Deixa eu pregar para minha família. Deixa eu falar com meus irmãos. Deixa eu falar para aqueles que não vão servir o Senhor e viviam a vida toda ali na igreja. Deixa eu falar, ó Senhor, para aqueles que não vão servir o Senhor e não aceitaram Jesus. Deixa eu falar para os meus irmãos que não vão servir o Senhor, para que eles não venham para cá. Aí o pai Abraão responde, né? Se não ouve os vivos, vai ouvir os mortos? Vivo está lá pregando. Vivo está lá escoelando. Vivo está lá suado. O vivo lá também está até morrendo por pregar o evangelho. Mas não estão ouvindo. Não estão dando crédito. Aí veio a morte. Veio a sentença. Veio louvado seja o Senhor. A diferença no momento que tua alma descola do corpo, da carne, da matéria, do teu físico, né? Ah, mas a minha alma veio de Deus. Então ela provém voltar para Deus, né? Opa! Se obedeceu a palavra, aceitou Jesus, renunciou, fez a vontade do Senhor, está na obediência, provém voltar para Ele. Mas se eu neguei, se eu não aceitei Jesus, vivi uma vida errada, para onde minha alma vai? Hein? Para onde ela vai? O inferno. Só existe dois caminhos: céu e inferno. Céu e inferno. Você pode pegar qualquer livro aí de Maomé, Gandhi, você pode pegar o livro de Buda, pode pegar de Allan Kardec, nenhum diz que é o caminho. Eles disseram que é o caminho? Não, mas a Bíblia está dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Amém? Amém. Se põe de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Você que trouxe uma oferta. Você que trouxe uma oferta para abençoar a obra do Senhor. Você que trouxe uma oferta para abençoar a obra do Senhor, o seu voto, o seu dízimo, aleluia, a sua semente. Levante para os altos do céu em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento, meu Pai, meus irmãos e as minhas irmãs, meu Pai, que estarão honrando o seu voto, meu Pai, o seu dízimo, com a sua oferta, meu Pai. Que haja, meu Pai, multiplicação, Senhor, da farinha da panela, do azeite da botija. Prospera, meu Pai, 1000 vezes mais, meu Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus. Amém? Glória a Deus, Joyce, vem louvar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não cesse de dar glória a Deus, aleluia. Louvado se for necessário em nome de Jesus, vai passar a oferta.
Tá? Os votos podem repetir, vai entregar o voto, e aqui que a pastora vai estar ungindo. Ser sobreviver. Você que vai trazer o seu voto. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me perseguir. Se você não vai, não me perseguir. Se você não vai, não me perseguir. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Graças a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Lá no Monte Horebe, a sadia. Lá no Monte Horebe, a sadia. Louvado seja o nome de Jesus. Salve a igreja, Pai do Senhor, amém? Foram noites intermináveis, eu só chorava pelo auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus respondeu, vem debaixo de suas asas, nenhuma peste me tocou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, o poder de Deus na minha fraqueza
Sobrevivi. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aleluia. Estamos encerrando a campanha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus de conselho. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando também, né? O culto, né? Glória a Deus. Lá em janeiro nós retornaremos. Dia 4 de janeiro. Tá bom, meus irmãos? Louvado seja o Senhor período aí. Não é porque mas vigiar, né? Continuando a vigilância, né? Na obediência, né? Quer falar? Vem cá, Luiz. Vai ser um link, né? Aí vamos no link. Aleluia! Então, meus irmãos, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Mas antes de nós fazermos a oração e passar para o pastor, pode vai dar uns avisos. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus? Está afastado da igreja? Quer reconciliar com Jesus? Está sem ministério? Quer se unir com a igreja? Quem tem que gostar muito de cada alma? Nós queremos orar pela tua vida. Nós queremos te apresentar em oração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que Jesus venha escrever o teu nome no livro da vida, irmão. Meus irmãos, louvado seja o Senhor, Deus, meus irmãos, que Jesus está às portas. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser nessa madrugada, né? Pode ser daqui a um minuto. Nossos planos é acabar o mundo e ir para casa, sim ou não? Mas os planos de Jesus, nós não sabemos a hora e o momento, irmão. Não sabemos a hora e o momento que ele vai voltar, não sabemos. Pode ser qualquer momento. Está aqui, vai se o Senhor bateu, acabou, já foi, né? E se morrer sem Jesus, irmão, é condenação, né? Então Jesus, louvado seja o Senhor, ele está te dando uma oportunidade. Ah, mas eu vou aceitar Jesus, eu tenho que ir amanhã, eu tenho que já vir com o paletó, eu tenho que vir com a Bíblia grandona já para pregar. Não, irmão. Aceitar Jesus é reconhecer Jesus como teu Salvador. E através de você buscar Ele, Ele vai fazer a obra da tua vida. É Ele que vai transformar a tua família, a tua casa. É Ele que vai levar se Jesus escrever o teu nome na tua vida. Mas para isso, eu tenho que dar o primeiro passo. Né? Eu tenho que tomar uma atitude, não é não? Aleluia, aquilo que eu tenho que fazer, eu não tenho que esperar pelos outros. Ah, não vou esperar minha mulher tomar atitude, vou esperar meu filho tomar atitude, sendo que eu tenho que tomar atitude. Né? A Bíblia fala, quando eu era menina, era menina. Agora, quando eu sou homem, é homem. Tem que agir como homem, né? Não é que a palavra fala? Então, meus irmãos, você não tinha a oportunidade, é essa. É hoje. Já que amanhã pertence a Deus. Você que quer entregar sua vida a Jesus, eu quero aceitar Jesus, quero reconhecer Jesus como meu Salvador, só vem aqui à frente. Não estou aqui para te julgar que roupa está vestindo, se é Itacolete, se é Calvin Klein, se é tênis colorido. Não, eu estou aqui para orar pela tua vida. Pastor, a função do pastor é está tu abençoando corajoso, irmão. Está tu abençoando corajoso. Isso aqui, ó. É chave de ouro. É chave de ouro. Essa é a obra que você ganha na tua vida. Vai ser grande. Você não se vai evitar em nome de Jesus. Sabe, essa família abençoada, entregando a vida a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Levanta a sua mão direita assim comigo.